안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Surya Nonacast com mais um TBT resgatando as antigas gravações que eu fiz lá no Spotify. E a bola da vez, é claro, não poderia faltar, é Os Indomáveis, que é esse C-drama, ou melhor ainda, vamos dizer que ele é um xianxia que eu assisti lá no dia 14 de janeiro de 2022. Eu ficava até as 3, 4 horas da manhã, meu Deus, com palito nos olhos, assistindo essa aventura, né, protagonizada pelo Xiao Zhan e o Wang Yibo, que é sensacional. Olha, é uma franquia gigante, gente. Olha, vocês não têm ideia a quantidade de produtos que já saíram baseado, né, na novela do Modal Jushi. Tem livro, tem quadrinho, tem série, tem desenho, tem nendonoides, que são aqueles bonequinhos estilo chibi, tem cosplay, mas a gente tem produto que olha para quem quiser, de tudo que é tipo, e ainda vai continuar saindo essa história maravilhosa, né, que conta essa dupla, esse BL, é um BL assim disfarçado. E sobre Os Indomáveis eu também fiz mais 2 podcasts, que depois eu vou colocar aqui também no YouTube, resgatando nessas gravações antigas, porque, gente, eu sempre vou falar dos Indomáveis. Sempre, sempre, sempre. Uma franquia que é gigantesca. Vocês não têm ideia como é grande, como é maravilhoso. Eu tive, depois eu vou falar isso também no meu podcast, mas eu tive uma dificuldade no começo de começar a entender, porque teve algumas coisas assim, umas particularidades sobre os Indomáveis, porque, claro, existem algumas liberdades na Nobel. Não tô falando sobre o BL, tá? Mas que não ficariam muito simples na adaptação pra série. Mas isso é umas coisinhas que é spoiler. Mas eu expliquei tudo direitinho. E eu tenho certeza que vocês vão amar mais do que eu. Gente, eu vou ficar falando, vou ficar repetindo. Vou ficar simplesmente repetindo que amo os Indomáveis. Que maravilhoso. Vai lá assistir. Então vamos fazer o seguinte, ó. Antes de eu ficar falando que é lindo, que maravilhoso, que você tem que... Olha, não pode perder. Mesmo que daqui a 20 anos eu vou continuar falando que eu amo os Indomáveis. Da mesma maneira que eu falo que eu amo de Star Wars, que eu amo o Senhor dos Anéis. Que se existe algum produto de xianxia que seja tão importante quanto os Indomáveis, é difícil, hein? É difícil. Tem outros, claro, existem outros. Mas com tanta importância, no caso das produções da China, eu acho que isso daí é difícil de superar, de verdade. Teve outros aí que teve um fandom muito grande, mas em matéria de popularidade tá difícil. Ai meu Deus, tô me repetindo. Então vou fazer o seguinte, ó. Continua no play aí, esse resgate da minha gravação que eu fiz lá no Spotify, agora aqui no YouTube. Continua aí, hein? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é a Surya, tudo bem? Olá, fãs dos Indomáveis ou Indomável, que eu não sei como está na Netflix, parece que um tá no plural e outro tá no singular, mas enfim, seguimos em frente. Olá, você que faz parte desse número que foi adicionado nesses 10 bilhões de espectadores desse C-drama incrível que eu demorei para começar a assistir. Eu confesso que na hora que eu vi que eram 50 episódios, eu falei, não, acho que não. Eu olhava, daí ele voltava na minha listinha, daí ele subia de novo, daí aparecia a fotinha na minha timeline, daí eu falava assim, eu vou assistir. Daí na hora que eu zerei tudo que eu queria assistir em 2021, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar 2022 assistindo o Indomável ou Os Indomáveis. E olha, assim, não façam o que eu fiz, tá? Mas foi uma coisa que estava meio complicada, eu tinha umas outras tarefas para fazer e tal. Eu assistia um capítulo, daí pausava, dava mais um dia, assistia mais um e tal. Só que na hora que o negócio engatou, que virada de ano, sabe como é que é, Natal, Ano Novo, daí você acaba encalhando algumas coisas e deixa para arrumar. Mas na hora que eu parei para começar a assistir para valer, daí não consegui mais. Eu estou com
o mesmo formato da cadeira, de tanto que eu fiquei sentada de lado, de frente, para tentar assistir ou assistindo, né, a esse C-drama. Incrível, eu adorei, foi uma das melhores experiências que eu tive. Não posso falar que foi em 2021, porque eu assisti em 2022, mas é um dos melhores que eu assisti em my life. Eu continuo com o mesmo método de assistir sem saber nada, máximo fotinha. Assim, às vezes eu posso chegar por causa de uma sinopse, por causa de alguma indicação, mas no geral eu gosto de sentar e começar a assistir. Se eu ver que o tic-tac não estão funcionando direitinho, daí eu vou lá e dou uma paradinha e faço uma pesquisa básica com spoiler mesmo. Não ligo para spoiler, se morre, se não morre, se é filho de quem, se não é. O importante é que tire a minha dúvida. E os primeiros capítulos eu tava mais ou menos assim, não tava entendendo. Que de novo eu errei, achei que fosse um C-drama de época, aqueles basiquinhos, né, de época, mas depois de novo eu caí na armadilha da fantasia. Eu falo na armadilha no bom sentido, tá, gente? Armadilha de que eu vou pensando que é uma coisa e a outra. E é de fantasia, gente. Aliás, fantasia, eu vou abrir um parênteses aí, muitos parênteses, me lembrou muito aqueles filmes que eu assistia na sessão da tarde, sabe? Tipo os Argonautas, aqueles filmes que falavam da mitologia grega, que tinha monstros e que você tinha aquelas coisas heróicas, né? Dos heróis gregos e sereias. Só não tem sereias aí, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Coisas épicas e coisas mirabolantes de super-heróis e tal, só que, é claro, passado na China. Então, o que nós temos em diante desses Os Indomáveis são pessoas com poderes incríveis, né? Que voam e que ficam no teto e coisas do tipo. Então não é nada muito diferente de que qualquer outro filme de super-herói que a gente vê aí, pensando pelo nosso lado ocidental. Então não é de estranhar que seja alguma coisa desse tipo. Indo nessa vibe, a única coisa que eu deixo bem claro é o seguinte, gente. A história é excelente. Uma fotografia incrível, um figurino maravilhoso, uma trilha sonora, meu Deus, eu quero ter esses dois junto comigo cantando. Mas realmente tem alguns momentos ali que você fala assim, moço, dos efeitos especiais, falhou, né? Mas você percebe que o fundo azul ali, você vê que o recortinho tem um feeder ali no cantinho para fazer o recorte de fundo azul, que você fala assim, ai, passou. Mas, tirando isso, eu acho que a gente faz esse tipo de crítica, não faz do lado negativo. Você não vai deixar de assistir alguma coisa porque o efeito especial não é aquele efeito especial de primeiríssima linha. Eu acho que os grandes clássicos que eu já assisti na minha vida foram feitos na década de 80 e 90 e os efeitos especiais eram feitos no lápis, literalmente. Então, não se deixem levar por esse negócio. Ai, mas o efeito especial não tava tão bom. Ai, mas deu pra ver não sei o que. A maquiagem não ficou não sei o que. Era peruca. Ah, não sei o que. Apesar que são poucas as sequências que eu vi que realmente o cabelo tava ruim, que eram principalmente dos monstros, que tava meio feio e tal, mas enfim, tá? Então, dito isso, vamos à história. A primeira parte que eu acho incrível foi da nossa participação do nosso querido Wang Yibo, que foi maravilhoso, e o Chao Zhan. Ele é 100%, né? Porque ele é o protagonista, mas as cenas dele são bem pesadas. Em vários momentos você fala assim, meu Deus, espremeram um menino ali, que nossa senhora, que cena foi essa? Então ele fez um trabalho incrível nos dois papéis. Agora nós vamos falar um pouquinho de figurino. Eu não sei que você tenha não prestado atenção em alguns momentos de alguns monstros ali que tava com a peruca bem ruinzinha, né? Mas é monstro, ninguém tá ligando pra monstro, né? No geral, como eles faziam parte de uma seita, tava todo mundo usando a mesma roupa, sempre. Então o figurino ali não tinha como variar muito não, né? Então eu fico imaginando que aquele armário tipo Turma da Mônica, tudo igual, abre assim, todo mundo usa, né? A mesma roupinha. E com a variação dos adereços de cabelo, que eu também achei muito lindo cada um deles, né? Mas a peruca é impecável. Eu sorri no momento que eu percebi, gente, é uma maldade, tá? Eu não sei. Eu não sou homem, mas enfim. A costeleta
aqui do lado da orelha, eles faziam de conta que pegava uma parte da barba, ou digamos da costeleta, e que você prendia, que fazia o desenho do rosto e prendia atrás no rabinho de cavalo. Eu não sei se foi alguma impressão minha, mas assim, entre os homens tudo bem, que você pode imaginar que o homem tem realmente a costeleta, se você deixar crescer, prende tudo e faz o formato da curvinha na frente da orelha. Mas eu vi ali que tinha um garotinho tinha o mesmo detalhe. Então eu falei assim, gente, mas peraí, garotinho não tem barba, calma lá. Eu dei risada nesse momento. Foi uma maldade minha. Bom, vamos lá. Agora vamos à história, agora com spoiler, né? E não vou contar o grande spoiler do final, pelo menos não totalmente, mas um pouquinho superficialmente vai ter que sair. Então vamos a ele. Ai, gente, antes que eu me esqueça, o Muzan não lembra o Shiryu do dragão? Aquele jeitão dele, todo sisudo, todo certinho. O Shiryu não era assim também? Eu adorei, gente. Eu adoraria ver esse ator fazendo o Shiryu em algum momento dos Cavaleiros do Zodíaco. Ia ser muito bom, né? O momento timidez, sabe? Quando tá tomando banho e fica todo encolhidinho. Achei, apesar que o Shiryu é muito, né? Banho de cachoeira de Shiryu é tudo de bom, né? Mas enfim, né? Detalhes à parte. O que mais? Deixa eu ver mais alguma anotação aqui. Bom, gente, então vamos à parte com spoiler. Então, se eu errar o jeito de falar o nominho dos personagens e dos atores, não briguem comigo, que eu ainda não sei falar chinês. Eu tento repetir o máximo possível, então não briguem comigo, tá? Quem assistiu vai saber de quem eu tô falando. Então, a primeira parte que nós estamos falando do Wei Wuxian, ele morreu e conta a história dele antes de entrar no flashback. Tem os meninos, tá? Primeiro tem contando da morte, depois tem os meninos lá indo enfrentar aquela estátua gigante. Foi naquela parte que eu imaginei, que lembra muito aqueles seriados da década de 50, 60 em slow motion, muito legal. Inclusive, a estátua mexia meio em slow motion, assim, foi bem divertido. E aquela primeira parte dos meninos, gente, eu esqueci totalmente. Quando terminou o C-Drama, voltou para os meninos, eu nem lembrava que eles tinham participado do começo, porque a fase toda que tem do flashback dele, 16 anos antes, eu falei assim, gente do céu, onde que saiu esses meninos? Nem me lembrava, porque eu fiquei tão imersa na história dele no passado, que a única coisa que eu realmente lembrei, né, lá no comecinho, foi do engraçado Yubin fazendo o papel lá do Enming, que ele tava muito divertido, gente. No começo eu achei que fosse de terror, por causa que ele chegou lá matando, tentando matar as pessoas e tal e tudo mais. E eu peguei e falei assim, gente, vai ser de terror esse negócio de novo. E eu fiquei naquela dúvida. E eu fiquei com medo, falei assim, gente, o que vai rolar? E depois, mais pra frente, claro, isso já faz parte essa parte do spoiler, que eu vi, ele fez um dos personagens mais divertidos. Ele quebrou o gelo, né? Quando ele saía pra tentar vender nabo na rua. Ele fez um dos personagens mais interessantes. Eu achei que ele não fosse render. Foi uma pena que a irmã dele morreu, né? A Mediquinha. Enfim, mas isso faz parte da trama. Se você não tem alguém que morre pra você ficar com aquele sentimento, você acaba não levando o herói a ser herói, né? Quem ele é, né? Se não tem foco, não tem objetivo, não tem tristeza, para que ter história, se tá dando tudo certo, não é mesmo? Bom, vamos voltando ao começo. Então a primeira parte eu achei que fosse de terror e depois veio aquele flashback. Daí eu fiquei pensando o seguinte, peraí, gente, essa é dúvida também, me ajudem, produção, me ajuda. Quando o Wei Wuxian morreu, ele tinha o rosto dele lá, daí ele reencarnou no corpo aí do lindinho do Mo Xuan, certo? Então ele ficou com o rosto dele ainda, porque eu vi que ele começou a andar com a máscara, ficava com a máscara para cima e para baixo. Então as pessoas começaram a vê-lo como ele era no passado.
Eu acho que sim, né? Porque teve uma hora... Eu fiquei realmente na dúvida. Todo mundo ficava falando, você lembra de mim? Você sabe quem eu sou? Tira a máscara, tira a máscara. Então, gente, se tem alguém que pode me explicar, se eu não assisti, eu tô falando do podcast que eu terminei de assistir e vim gravar. Então, eu vou ter que assistir de novo. Não vai ser uma coisa muito ruim, porque eu tô realmente com vontade de assistir de novo. Não agora, na sequência, quero dar um tempo. Mas eu quero assistir de novo. Mas eu tô com essa dúvida. Quem fala aqui é a Súria do Futuro. Agora eu já tenho essa resposta. Eu, depois daquela gravação, assisti Os Indomáveis mais 4 vezes. E agora eu posso responder. Na realidade, é meio complexo, meio simples. Porque é o seguinte, gente, na novel acontece que o Mo é diferente do Wei. Afinal de contas, né, para quem acompanhou a história, na realidade, o Wei acaba ressurgindo através da seita que o Mo faz no corpo do Mo. Então, são duas pessoas diferentes. Só que para a história isso ia ficar um pouco difícil. Se colocassem 2 atores diferentes para fazer o mesmo papel, ia dar uma maior confusão. Então, o que eles decidiram fazer? Eles colocaram uma máscara. Só que depois você fala assim, meu Deus, como que as pessoas não conhecem o Wei no corpo do Mo? Porque o Mo, Xuan Yu, ele é bem diferente na novel, mas ele tem um comportamento diferente quando o Wei está no corpo do Mo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar bem isso. Mas uma coisa que a minha amiga Adriana sinalizou que eu achei interessantíssimo é que originalmente o Ryu Chaozan, ele tem uma pinta no lábio inferior do lado esquerdo. E quando ele está assim como Wei, essa pinta é bastante evidente. E quando ele está como Mo, a pinta simplesmente desaparece. Foi uma coisa muito sutil? Foi. Mas também teve algumas coisinhas com a maquiagem. Não sei como, se foi alguma tempo, ele emagreceu ou não. Mas ele tem uma aparência um pouquinho mais frágil quando ele está como Mo. Então, assim, existem algumas circunstâncias na história. Se você prestar bastante atenção, eles fazem com que quando ele está próximo do irmão, ele está usando máscara. Só claro, quando depois é tudo revelado na história, né? De que o Mo é o Wei, enfim, não necessariamente nessa mesma ordem. Mas eles fazem com que eles não se encontrem em determinados momentos e que fique tudo muito estranho. Mas, realmente, para quem não sabe essa característica com relação a quem é o Wei, quem é o Mo, quem é quem nessa história, vai achar muito estranho o comportamento dele e essa máscara, né? Porque ninguém estranhou uma pessoa usando máscara assim durante um dia numa época fora de festa ou alguma circunstância muito importante. Então, esclarecido isso, muito obrigada, Adriana, por ter me explicado. E agora vamos voltar ao podcast do passado. No começo, eu achei que seria igual um Senhor dos Anéis da vida. Quando começaram a falar das 4 partes, daquele... Sempre tem um amuleto mágico que faz alguma coisa exuberante, que faz alguma... Falei assim, aí de novo, igual a história do anel. Vamos em frente. Até nesse momento, eu tava naquela fase de assistindo paravam 2 dias, assistia outro. Falei, meu Deus do céu, será que vai render esse negócio? Eu ficava meio assim. Vai ser igual a história do Senhor dos Anéis? Quando a família dele toda foi massacrada, que a mãe morreu, o pai morreu e tal, e a coisa começou a desandar, que eles perderam toda a família, que ficou só os 3 irmãos, eu falei, agora o negócio ficou interessante. Então, se você está ouvindo esse podcast e não está se importando com os spoilers, dessa parte para frente, a história realmente ficou com uma dinâmica ou com uma velocidade muito importante e muito significativa. Daí, lá para frente, os irmãos tentando sobreviver, se unindo com a médica, que ela foi incrível, né? Que ela trabalhou lá junto com o irmãozinho e tudo mais para poder ajudar as pessoas, né? A Wen Qin, que aliás tem uma coisa, outra coisa que eu vou falar que é falha minha, gente, olha, anotem por favor o nome de todo mundo, porque cada clã é o primeiro nome da pessoa. Então tem a turma do Lan, tem a turma do Jin, do Ni, do Wen e do Jiang. Tem o Lan Wang, Lan Zhan,
papapá. Então vocês têm que ficar anotando tudo isso daí para vocês não errarem, porque depois dá um nó de quem tá falando, principalmente quando começa a falar da turma do En. Então tem o Enming, o Enking e assim adiante. Bom, voltando, quando os irmãos ficam os 3 sozinhos, com aquele irmão mais velho, eu queria. Eu falei, vai dar ruim nesse negócio, já tava prevendo. Eu falei, ixi, vai dar ruim. O Enking falou, olha, ele vai ser 50%. Eu falei, puta, ele vai passar o poder dele pro irmão. E não deu outra, passou mesmo. Só que eu fiquei na dúvida assim, quando ele tirou a espada da tartaruga, que aliás foi outra coisa dos clássicos, dos seriados mitológicos, como é que a espada apareceu lá naquela cidade fantasma? Mais uma coisa que eu fiquei com dúvida, gente, alguém me explica? Pode ser que esteja na novelização, realmente esteja isso daí, mas ele não estava carregando a espada com ele, estava? Porque na hora que ele caiu na cidade fantasma, aquela energia toda e tudo mais, tava onde? Que a mesma coisa vale, por isso que eu falei, vou ter que assistir de novo, tá? O Losan, ele tava com um dos pedacinhos lá do metal e tudo mais que pegou lá com a mulher lá no buraco dos coelhinhos. Não lembro o nome dela. Daí, na hora que bateram nele, quebraram a perna dele, caiu o pedacinho do bolso dele. Alguém pegou? E o resto vocês viram, né? No resto foi uma sequência de fofocas do pessoal do Zap Zap lá, que fazia fofoca no Zap Zap e passava as mensagens totalmente deturpadas. E é sempre assim, né? Alguém tem que ter o bode expiatório para poder levar a culpa. Então, coitado da vez foi ele. De resto, vamos lá. Na hora que eu acho que um dos também pontos que eu achei muito divertido, que uma das frases que eu vi foi no Jack Sparrow, se minha memória não está falha, mas uma coisa que fala assim: se num negócio teve um massacre e ninguém sobreviveu, como é que alguém ficou sabendo o que aconteceu lá se ninguém sobreviveu para contar, né? E eu li isso daí no momento. Eu gostei que quando ele falou com aquele andarilho lá, aquele vendedor ambulante, sobre isso, e o cara, não sei, o cara deve ter adivinhado. Gostei bastante. O que mais? A morte, né? A morte dele também foi bem triste. Não ficou explicado como é que ele sobreviveu, ou como é que ele ressuscitou no corpo do rapaz. Eu tive que dar uma olhadinha no Wikipedia. Me parece que o rapaz tinha feito um culto ou alguma coisa assim, que ele queria se vingar, e por conta disso o rei Russian, né, que no caso acabou ficando no corpo dele, enfim. Mas também eu não entendi também qual tipo de relação que ele tinha para poder querer que ele fosse se vingar. Ninguém. A única coisa que fala é que ele era conhecido com a esposa, com a da Su, que ele tinha tido um caso lá e tal. E também eu vou também abrir mais uma outra dúvida. Tendo muita dúvida, gente. Parece que é ruim, mas não é não. São coisinhas que eu não entendi na hora que eu falei. Eu vou ver de novo. Mas, por exemplo, na hora que ele estava lá, ele estava com a máscara, né? Então, ele se apresentou para ela, mas ela não sabia que era ele. Então, por isso que eu fiquei na dúvida se realmente o rosto dele estava como o rosto do rapaz, do Mo, ou se o rosto dele era o rosto dele original, né? Mas, enfim, deve estar tudo bem explicadinho. De resto, a única realmente crítica que eu tenho, de verdade, foi com relação aos 2 últimos capítulos, ou 3 últimos capítulos, quando eles estavam lá dentro do templo, e de repente começaram a desgringolar e todo mundo explicar tudo de uma vez. Gente, aquela hora me deu um nó. Olha, porque eu falei com o ciclano, porque na hora eu fiz aquilo, porque meu plano era esse, porque a pessoa saiu daqui. Como é que você fez isso? Eu fiz assim. Foi muita explicação, uma em cima da outra, e eu peguei e falei assim, gente, eu acho que eu não entendi, eu acho que eu perdi alguma coisa no meio do caminho. No final, eu não entendi realmente para que ele abriu e fechou, o que ele estava procurando ali,
se realmente ele estava procurando o corpo do cara, o número 1 lá que estava atrás dos metais, ou se alguém, pelo que eu entendi, alguém colocou o corpo no lugar e tirou alguma coisa de lá, mas tirou o quê? Então realmente a minha única queixa de verdade, mas isso não vai tirar o mérito que o C-Drama ele é excepcional. Eu acho que o problema maior é com relação ao jeito que eu assisti e o meu problema que eu tenho com nomes. Se vale a pena assistir, prepare-se. É uma tristeza atrás da outra. Tem gente que morre sim no meio do processo. Tem muita tortura psicológica, tem muita tristeza, tem muitos desafios do tipo. Então, se você é daquele tipo que quer saber para não ficar triste, tem final feliz sim, mas tem muito sofrimento no meio do caminho. Eu fiquei com o coração partido em vários momentos. Então é para você ir se preparando. Realmente, eu desconfiava de um personagem. Só vou falar uma coisa bem leve. Que quando um personagem é muito bonzinho, muito, ai meu Deus, eu te ajudo, ai meu Deus, eu faço, ai meu Deus, ai, pode contar que ali, como diria o velho provérbio, tem caroço nesse angu. Você pode ter certeza que ali tem alguma coisa errada. E eu acertei na mosca. Só não acertei a história do personagem, como ele montou todo o negócio. Ah, tem uma coisa importante. Lá pelo episódio 37, vai ter uma mudança radical de uma explicação de um personagem. Na hora eu não curti. Na hora eu falei, gente, o que tá fazendo esse personagem aí? Mas depois fez todo sentido, porque ele fazia parte de uma trama bem grande. Então, quando você chegar nessa parte, assista, que é muito importante. E a Súria do Futuro falando aqui de novo. E realmente, olha, nesse podcast eu esqueci uma informação muito importante. Uma coisa muito legal nos Indomáveis é a cumplicidade, a tolerância, as diferenças, a mensagem que tem entre os personagens de superação. Tem muita coisa muito legal. A obra, como eu fico me repetindo, né? É incrível? É incrível. Vocês têm que ter sensibilidade para assistir Os Indomáveis. Mas é sensibilidade de verdade. Tem tantas camadas essa história e foi colocada de uma maneira tão inteligente dentro da série que eu acho que foi uma das melhores. Eu não sei se eu posso comparar que é uma das melhores adaptações filme e livro, porque eu ainda, incrível, estou devendo ler o livro, mas todos os fãs falam que a adaptação foi muito, mas muito próximo do original. E temos também o Marruá e temos outros produtos também de Modal Jushi. Então, olha, como bônus eu vou deixar aqui para vocês uma moça que ela falou, né, soletrou o nome de todos os personagens para vocês verem a quantidade de personagens que tem nessa história. E eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Então, eu vou deixar como bônus aqui. Não fiz isso em nenhum outro podcast, mas não se esqueçam que vai ter mais 2 podcasts falando dos Indomáveis. Lá vai ter mais informações, vai ter um bate-papo muito mais descontraído. Nós vamos tirar dúvidas, nós vamos falar das emoções que os Indomáveis acaba causando na gente. Como eu disse, são 2 personagens impressionantemente complexos e maravilhosos de acompanhar, e é impossível não se apaixonar por eles. E vale lembrar também que o sucesso foi tão grande que ainda teve uma edição especial com um número reduzido de episódios, né, um resumo, mas com um final diferente e cenas extras, e também mais 2 spin-offs que eu também fiz resenha lá no Momento K-Drama. Vão lá dar uma olhadinha. Então, compartilhem, curtam e comentem também. Vocês assistiram Os Indomáveis? Vocês leram Modal Jushi? Então comentem aqui, tá bom? Então, beijo e olha, não deixe de ouvir os vídeos aí com o jeito correto de soletrar o nome dos personagens. Beijos! Em chinês existem vários dialetos. Eu não vou usá-los, vou usá-los a versão americanizada para ter uma melhor compreensão. Por exemplo, you can just say Huacheng and it's fine. All right, now on to MDZS. To start off, we have Wei Wuxian or Wei Ying. So starting with the Gusulan clan, we got Lan Wangji, Lan Qichen, Lan Sizhui, Lan Jingyi, and Lan Qiren. For the Yunmengjiang clan, we got Jiang Cheng, Jiang Fengmian, Yu Ziyuan, and Jiang Yanli.
For the Langling Jin clan, we got Jin Guangyao, Jin Ling, Jin Zixuan, Jin Guanshan, Qing Su, and Mo Xuanyu. For the Qinghe Nie clan, we got Nie Huaisang and Nie Mingjue. For the Qishan Wen clan, we have Wen Ruohan, Wen Ning, Wen Qing, and Wen Chao. And for the rest, it's Xiao Xingchen, Song Lan, A Qing, and Xue Yang. Finally,